Paz e graça ao povo de Deus. Eu quero, por intermédio deste vídeo, fazer alguns esclarecimentos sobre questões que têm me posto acerca dos músicos gospel. Onde uma delas, esses músicos gospel podem ser pagos ou não. Se ao serem pagos, não estariam comercializando a adoração. E tantas outras questões como o que é que leva os músicos a saírem de suas igrejas, ou migrarem de igreja a igreja, ou irem mesmo até ao mundo. Então, fique ligado neste vídeo que eu estarei partilhando convosco aquilo que de Deus tenho aprendido. Precisamos primeiramente começar a esclarecer e separar adoração de música. A adoração é expressar o que Deus é, seja ele por intermédio de palavras, por gestos, ações, emoções e todo o nosso ser nos leva a adorarmos aquilo que Deus é em Cristo Jesus. A música é a ciência de combinar os sons de uma forma agradável ou harmônica. Então nós vemos que há uma grande diferença entre adoração e música. Mas quando nós olhamos para isso, nós podemos perceber, ao falarmos de adoração, existem N elementos a qual fazem parte de uma adoração. Nós podemos adorar a Deus com canções, podemos adorar a Deus com palavras, podemos adorar a Deus com o nosso serviço, podemos adorar a Deus com o nosso ser. Tudo em nós adorar a Deus. E uma das formas a qual as pessoas usam, uma das formas a qual as pessoas usam para adorar a Deus é por intermédio de canções, de música. Nas músicas que muitos também adoram a Deus. Então, nas igrejas, existem os dito grupos de louvor, as bandas musicais, os cantores gospel, os músicos gospel, que têm a responsabilidade de conduzir a música de louvor e adoração a Deus. Eles têm a responsabilidade de conduzir a música de louvor e adoração a Deus. Mas precisamos sublinhar algo muito importante aqui. A responsabilidade de adorar a Deus não é dos músicos. É de todo ser vivente. Quer dizer, tudo que tem fôlego deve louvar ao Senhor. No mínimo teria que ser assim. Quando nós atribuímos a responsabilidade de louvar a Deus a um grupo restrito, como os tais dito levita na igreja, eles apenas são pessoas vocacionadas para a área da música. Mas o elemento adoração transcende a música. Agora, para você ser um músico, você precisa estudar, você precisa investir. Há um grande investimento. Quando a igreja paga os músicos, no mínimo que seria pagar mesmo os músicos, é em forma de reconhecimento do seu investimento anterior, seja ele investimento financeiro, investimento físico, investimento de tempo e custos invariáveis ou variáveis. Então, como forma de reconhecimento do seu trabalho, estão a pagar os músicos, ou no mínimo deveriam pagar os músicos. A pergunta que alguém me fez é, Bernardo, ao pagarem os músicos, não estariam a pagar a adoração? Claro que não. Ninguém é pago para adorar a Deus. Você não está a pagar a adoração, você está a pagar a música e o músico. E também uma das formas de honrar. Porque os músicos têm muitos gastos e muitos custos, a qual eles precisam suprir. As igrejas deveriam pagar, ou os músicos deveriam, por decisão própria, dizer, não, eu não recebo na minha igreja por decisão própria, mas o lícito e o mais conveniente seria honrarem os músicos, e uma das formas de honrar é com dinheiro. Agora, outra questão que me fizeram é o que leva os músicos a mudarem de igrejas em igrejas, alguns deles, ou saírem para o mundo. São as questões, primeiro, que é o primordial. Muitos músicos mudam de igreja em igreja, primeiro aspecto, por não serem espiritual, ou não terem uma maturidade espiritual. São aventureiros, muitos músicos. Repito, muitos músicos mudam de igreja em igreja, muitos por não terem uma maturidade espiritual, a qual lhes dá uma direção para serem guiados pelo Espírito de Deus. Muitos músicos não entendem que, muito mais do que artista, eles são espirituais, são adoradores. Quer dizer, a adoração vem antes da música. A minha condição de adorador é antes da minha condição artística. Eu primeiro sou um adorador, sou feito adorador, depois é que me fiz músico. Então, quando o músico não compreende essa questão de que antes de ser músico ele é um adorador,
ele é guiado por qualquer emoção, por qualquer proposta, por qualquer situação. Outros, não sendo questões de maturidade espiritual, mas por uma questão de senso de autovalorização, preferem ir em lugares onde eles são valorizados. Não por questões de finança apenas, mas porque vão em lugares onde eles são honrados. Muitos músicos nas igrejas dele não são honrados, não são tidos nem achados, não se sentem prestigiados, são qualquer um, são apenas instrumentalizados como elementos do culto. Então, por questões de desonra, alguns preferem ir em lugares a qual eles serão honrados, onde serão valorizados. Preferem trocar de lugares para um lugar de valorização. Então, a honra é muito fundamental para o músico, não só o músico, mas hoje o assunto é músicos. Os pastores e as igrejas devem criar políticas de honra aos seus músicos. A honra se manifesta de diferentes formas, seja ela por forma de dinheiro, salário, seja ele por investimento na formação, por apoio de materiais, seja ele por prestígios e palavras de consideração, palavras de apreço. Isso tudo faz parte do processo de honra. E o terceiro elemento, fora a questão de maturidade, fora a questão de honra, o terceiro elemento que faz com que muitos músicos abandonem as suas igrejas e vão para outros lugares, como igrejas maiores ou o mundo, é a questão de proposta de carreira, um plano de carreira. É poucas igrejas em Angola, falo especialmente em Angola, que tenham um plano de carreira com os seus músicos. Poucos pastores têm assim mesmo delineado um plano de carreira com os seus músicos. O que eles têm apenas é, o músico vem, tem que estar no ensaio, tem que vir no culto. Fora disso, não sai. Ele é obrigado, só você tem que estar no ensaio, tem que estar no culto, tem que estar no ensaio, não tem. Então o músico não consegue se ver 10 anos depois daquilo. Vem alguém que lhe apresenta uma proposta de carreira, porque ele é um profissional, vê futuro naquilo, então o que é que ele faz? Decide abandonar a sua igreja e vai onde lhe apresentam uma proposta de carreira. Meu conselho vai para os pastores, tenham projetos de carreira mesmo, projetos concretos, não políticos, não só filosofia, não, projetos concretos para os seus músicos. Nós vamos projetar daqui a 5 anos, nós temos um projeto musical assim. Com a nossa igreja, com os nossos músicos, tanto faz os cantores como os instrumentistas, queremos chegar até ali, nessa dimensão. Olha, vocês vão ver que os músicos estarão mais concentrados e estarão mais fiéis. Muitos dos músicos que têm sucesso hoje foi por questão de esforço próprio. Outros é porque alguém de fora ou a família investiu neles. São poucas as igrejas que investem na formação dos músicos. São poucas as igrejas que estão dispostas a fazer um plano de carreira para os seus músicos. Então, quando isso acontecer, nós vamos ver mesmo músicos a saírem da igreja. Por quê? Porque todo ser humano anseia, no mínimo ser humano que tem consciência racional, estar